Olá, eu sou Alexandre Dantas, o diretor da Chef Foods, e vamos falar um pouco sobre pão de queijo hoje. Nós temos alguns problemas. Hoje o pão de queijo é o produto mais vendido nas lojas do Rei do Mate. E temos alguns problemas de forneamento, de recebimento, e vamos tentar tirar todas essas dúvidas aqui hoje. Começando sobre o quê? Sobre o recebimento desse produto. Então, todas as vezes que você recebe o produto do pão de queijo, verifique a temperatura. O que vem na embalagem é menos 18. A empresa que entrega, ela tem a obrigação de entregar até menos 12. Mas você recebeu ele congelado, qual que é a primeira coisa que temos que fazer? Nós temos que armazenar esse produto. Então nós temos que armazenar o produto imediatamente. Então, se eu recebo ele congelado, mas eu demoro 10, 15 minutos para estar colocando esse produto no freezer, eu posso estar perdendo temperatura, gerando umidade dentro dele, e a hora que eu congelar ele novamente, eles vão estar grudados. Então, de repente, você pega uma embalagem, o pão de queijo está grudado, o que foi? Ele ficou um pouco descongelado, ou no processo de transporte, ou posterior você ter recebido ele e demorou um pouco para acondicionar. Então, você recebeu. Vamos cortar aqui a embalagem do pão de queijo para a gente começar a colocar na forma. Eu sempre guardo essa tirinha aqui, vocês vão ver depois para que a gente guarda ela. A forma que a gente está utilizando aqui não é a forma padrão das franquias, das lojas. Estamos apenas utilizando uma forma de pizza. Algumas lojas a forma é quadrada, tem loja que ainda utiliza a forma redonda, tá? Então o padrão não é a forma, simplesmente processo, a gente vai tentar padronizar aqui. Então vamos colocar aqui na forma, respeitando a distância aqui no mínimo de 2 centímetros entre um e outro, porque se eu coloco muito junto o pão de queijo, ele vai colar. E se ele cola, ele não seca muito bem na lateral e depois pode acontecer dele estar murchando. Pronto, já colocamos o pão de queijo aqui na forma. E por que eu falei daquela fita lá para a gente guardar a fitinha? Então a gente pega o pão de queijo, dobra ele. Aquela fitinha que eu tirei eu posso fechar aqui, tá? E amarrar para que esse pão de queijo seja guardado imediatamente e amarrado. Ele não pode ficar aberto o pacote no freezer. Então, se eu vou utilizar esse pão de queijo, eu utilizei só metade dele, na próxima fornada, mesmo que trocou de turno, quem for assar tem que verificar no freezer se já tem algum pacote aberto. Então, respeitar o quê? O giro da mercadoria, o primeiro que entra é o primeiro que sai, respeitar a data de validade, e outro ponto é verificar se tem um pacote aberto. Esse pacote, se ele fica aberto, vai fazer casca, vai fazer uma casca da refrigeração nele. Quando eu vou assar, às vezes você encontra um pão todo trincadinho e ele não desenvolve bem, automaticamente não enche o copão. Então, o pão de queijo não está crescendo. Uma das coisas dele não crescer é isso, pacote aberto, ele faz uma casca, na hora que eu vou assar ele não desenvolve. Vamos colocar nosso pão de queijo para assar então. O forno já está pré-aquecido. Outro detalhe muito importante, o forno tem que estar pré-aquecido, programada a temperatura de 180 graus, de 20 a 25 minutos, que é o que está no manual do franqueado. O pão de queijo, embora é chamado pão, ele não vai fermentação, ele não trabalha com fermento, como todos os pães que são à base de trigo. Então, o que faz o pão de queijo crescer? O que faz o pão de queijo crescer é a água que contém na formulação. Então, quando ele está no forno, igual ele está no forno ali agora a 180 graus, e a água vai começar a ferver, ela derrete esse pão de queijo que ele estava congelado, a água começa a evaporar e começa a levar o pão de queijo. Como ele está dentro do forno, ele vai secar a armada, ele vai fazer essa casca. Se eu tiro ele um pouco antes da temperatura dele estar seco, ele vai murchar. Por quê? Porque ele não tem a estrutura da fermentação para manter a grade dele em pé. Então assim, eu levo ele no forno, ele começa a descongelar, a água sai e ele mantém assado. Por isso é muito importante, na hora de tirar, ver se ele está bem assado. Se ele não estiver bem assado, ele vai murchar e automaticamente não vai conseguir manter muito tempo na estufa. Nós estamos utilizando esse modelo de forno elétrico, que não é o modelo que tem nas lojas. Eu sei que nas lojas hoje tem três variedades de forno.
Então o mais correto é assim, nós estamos falando de temperatura, 180 graus, de 20 a 25 minutos, mas se você tiver algum problema nesse forneamento, você vai entrar em contato com o supervisor que atende você na sua loja aí. Então cada região tem um supervisor responsável, você entra em contato com esse supervisor. Outra coisa muito importante, passando pelas lojas, de vez em quando eu visito algumas lojas, eu tenho encontrado alguns procedimentos que não são corretos para o pão de queijo. Eu sei que às vezes adianta o trabalho. Então o que adianta? Eu vou lá, preparo uma forma dessa aqui e coloco essa forma sobre a outra e guardo no freezer. Então vai adiantar o meu trabalho. Só que a gente pede para não deixar o pão de queijo fora da embalagem. E dessa forma, ele está fora da embalagem. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar o pão de queijo assim no freezer. Senão eu vou provocar uma casca, que é o que a gente falou, uma casca em cima dele. Quando eu colocar ele no forno, ele vai crescer através da água que sai. Ele vai romper essa casca e vai começar a crescer por ali. Automaticamente ele não vai desenvolver o pão de queijo. Eu coloco no copão, ele não enche o copão. Eu vou falar, o pão de queijo não está crescendo, não está dando volume. O que é? Ele fez essa casca e não vai conseguir ter volume. Então, não podemos guardar o pão de queijo dessa forma. Todas as vezes que eu for assar, eu tenho que abrir a embalagem, coloco na forma, respeito o espaço, né, de 2 a 3 centímetros e levo ao forno pré-aquecido de 180 graus por 20 a 25 minutos. Vamos agora ver se a gente consegue dar o padrão do copão. O copo menor, 12 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades do copo menor. Do copão, opa, tá quente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 unidades. Aqui o padrão do copão, o copo grande e o copo tradicional. Conseguimos dar o volume certinho, porque respeitamos todos os processos, recebimento, acondicionamento, na hora de colocar na forma, colocamos na hora de fornear, forno pré-aquecido e temperatura 180 graus de 20 a 25 minutos. Se a gente respeitar todos os processos, dificilmente nós vamos ter problema com pão de queijo. Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, cada região tem o seu supervisor. Entre em contato com o supervisor, que ele pode esclarecer todas as suas dúvidas. Espero que tenha ajudado e muito obrigado.